Que Jesus, na sua infinita misericórdia e ilimitado amor, possa estar nos nossos corações. E quando Ele chega, nós afastamos a maldade, o orgulho, a maledicência, a intriga, a mentira, a inveja, e a nossa vida se torna feliz. Paulo de Tarso e a consciência de si. Muitos historiadores do cristianismo afirmam que Paulo é o verdadeiro fundador da igreja. E nós vamos encontrar muitos livros comentando acerca da vida de Paulo de Tarso, um jovem judeu que naquela época, numa família abastada, possuía e era educado pelos melhores e mais inteligentes rabinos da época, e que se revoltou energicamente com uma nova doutrina que surgia. Inicialmente não era nenhuma doutrina, diálogos, narrativas de um nazareno e de seus apóstolos. E nesses livros se comenta a vida de Paulo, o encontro dele com Jesus, a sua conversão e a sua luta para arrancar do povo judeu a mensagem do Cristo e levar para o mundo. Temos sim vários historiadores, mas nós temos o nosso historiador, que é Emmanuel. E por mais que se procure nos outros livros, nós não encontramos a beleza e a concatenação das ideias que existe no livro Paulo e Estevão. Emmanuel conviveu com Paulo, ele encontrou Paulo. Nós temos uma comunicação de 1940, é uma comunicação íntima de Emmanuel através de Chico Xavier, ele dizendo: conheci Paulo no momento mais difícil da minha vida. Estava passando pela Porta Ápia, num carro de estado, quando um incidente, e os cavalos precisaram ser parados por um escravo, e ele estava ali, arrodeado de discípulos, falando com uma beleza tão grande que foi atraído. E ele não sabia da minha dor, diz Emmanuel, que Lívia havia desencarnado há pouco tempo, e trazia uma angústia muito grande no coração, e ele falou, parecia que ele sabia, e uma emoção muito grande tomou conta da minha vida, e eu mais nunca esqueci aquele luzeiro de fé, e nos diz: Paulo jamais pode ser esquecido. E quando nós vamos no livro Paulo e Estevão observar o prefácio, Emmanuel nos diz: alguns acham que Paulo foi um predestinado que encontrou Jesus na estrada de Damasco. Para outros, um espírito enérgico e fanático. Para uns, simplesmente, ele encontrou Jesus na porta de Damasco e transformou-se. Mas poucos comentam a luta, os açoites, a prisão, as pedradas, e ele foi fiel até o fim. Entre Paulo e Jesus havia um abismo enorme que ele soube transpor através das lutas extensas na sua tarefa redentora. Mas a tarefa que nos foi dada é Paulo e a consciência de si. E quando nós vamos analisar o que é a consciência de si, é a autorreforma, é a transformação interior. Mas quando nós vamos observar o que é a consciência do si, então nós vamos entender que é a alegria íntima quando o indivíduo descobre a razão da sua vida, a tarefa a que foi chamado, e passa a desenvolver as suas funções diante da vida com amor, com alegria, com renovação. É assim que nós vamos tirar das páginas de Paulo e Estevão, lembrando que esse livro, 488 páginas, de amor, de beleza, de poesia e de ensinamento. Então nós vamos lembrar alguns textos para compreendermos essa transformação e essa consciência do si em Paulo de Tarso. E Emmanuel relata: aconteceu no ano 34, em Corinto, uma cidade que fazia parte de Roma, era uma província romana. Tanto o poder político como o poder militar, usurpando
roubando, iludindo e escravizando. E vamos encontrar os escravos revoltados. E entre eles nós vamos encontrar José-Debe, que havia ido reclamar porque tinham tomado as suas terras. E ele é assassinado. O seu filho, Jesiel, é levado a ser escravo. E a sua filha, Abigail, abandonada, sozinha, vai pedir ajuda a uma família que vai fugir de Corinto para morar em Jerusalém, porque não suportava mais a opressão. Ela é aceita na família de Zacarias e passa a ser a filha adotiva do casal e vai embora para Jerusalém. O seu irmão Jesiel vai para as galeras ser escravo, nas galeras comerciais. Isso significava condenação à morte, porque não saíam de lá jamais, adoeciam, e o trabalho era áspero, era pesado, mas ele era diferente, porque era uma família que conhecia os ensinamentos, era uma família que amava a Deus, e ele, educado, não temia o trabalho, sempre obediente, diferente dos outros, até que um dia, um romano bastante conhecido e famoso, chamado Sérgio Paulo, vai fazer parte, vai atravessar o mar numa dessas galeras e ele adoece. Chagas purulentas e todos se afastam dele, até o médico. O que fazer? Chama o escravo, já está condenado à morte. Todos pensavam que Sérgio Paulo, o romano, não escaparia, então ele morreria junto com o romano. E Jesiel se apresenta. Fala de Deus, fala do amor ao próximo. Conta para aquele romano toda a história da sua civilização, da sua raça. E o romano sara, fica bom. Mas logo em seguida, Jesiel adoece. Ele era um escravo. Quem cuidaria dele? Então, a primeira sugestão é jogar no mar, até para não contaminar toda a galera. Mas o romano não permite, porque fica agradecido àquele escravo que cuidou dele com tanto carinho e propõe libertar. Sabiam que ele ia morrer, então por que não libertar? E quando chega ali na praia de Jope, por ali por perto, eles deixam Jesiel doente, com algum dinheiro, com uma túnica romana. É encontrado e é levado para a casa do caminho, para os homens do caminho. Porque ao observar o estado em que ele se encontrava, só quem receberia Jesiel seriam os homens do caminho. E ele é levado a Pedro. E lá ele se torna cristão. Ele busca o Messias e Pedro diz, o Messias já veio. E mostra a narrativa de Mateus, de Levi, onde estão os ensinamentos de Jesus. Mas alerta Jesiel, diz, olha, precisamos ter cuidado para não comprometer o romano que te libertou, mudar o nome. E ele passa a se chamar Estevão. E Estevão fica famoso, porque a sua palavra é de uma beleza incomum. Parecia que ele tinha convivido com o mestre. E ele passa a ser o orador da casa do caminho. Curas acontecem e passa a se espalhar em toda a região. Mas em Jerusalém também vamos encontrar um doutor da lei, chamado Saulo de Tarso. Era a esperança daquela raça. Inteligente, um orador, um tribuno. E ele estava ali, na casa da sua noiva. A sua noiva tinha vindo recentemente de Corinto, com uma família, a família de Zacarias. O nome dela era Abigail. E ela falava que o seu irmão tinha se tornado escravo, tinha sido levado a ser escravo, e pedia ao noivo que fizesse alguma coisa por ele. O noivo prometia, mas dizia para ela, é muito difícil, já deve ter morrido, nas galeras, trabalhando. Mas ela continua pedindo. Mas o assunto naquele dia são os homens do caminho. Quem era esse Estevão? Que falava e todos diziam que era de uma beleza incomum. E Paulo questiona, e que ensinamentos são esses? Será que eles são perigosos?
Será que esses ensinamentos vão de encontro aos ensinamentos da nossa raça, aos ensinamentos de Moisés? É hora de analisar essa situação. E diz para todos: eu vou ver, eu vou presenciar, eu vou escutar o que eles estão dizendo. Olha, e se for de encontro aos nossos ensinamentos, eles pagarão caro. E chega o dia, chega o momento. E Saulo se dirige, observa o local, um local simples, alguns conhecidos, e é Estevão que está com a palavra. E Estevão, naquele dia, fala: ide, as ovelhas perdidas da casa de Israel. É chegado o reino de Deus. O Messias já veio. Antes éramos escravos, hoje somos libertos no Evangelho. Os profetas eram mordomos e Jesus é o Senhor da vinha. Saulo não aguenta. Se revolta. Diz que Jesus é um mistificador e que eles pagarão caro por aquilo. E Estevão responde através do Evangelho. Apenas repete os ensinamentos de Jesus, e quanto mais fala, mais revoltado o doutor da lei. Prende Estevão. E Estevão é levado ao sinédrio, que é o conjunto, né, das sinagogas. E Estevão se defende, não acusa ninguém, toma a responsabilidade, mas Saulo pede que ele seja apedrejado. Mas ali também está Gamaliel, professor, mentor de Saulo, e diz: analisa a tua consciência, porque a minha não permite que eu haja dessa maneira. É preciso conhecer o que esses homens estão ensinando, é preciso analisar. E se propõe a ir à casa do caminho, e visita a casa do caminho, é recebido por Pedro, e se encanta com os ensinamentos. Recebe a narrativa, os pergaminhos que foram escritos por Mateus, por Levi, e guarda com carinho, e sai transformado, já consciente que sim, o Messias já veio, e ele não tinha percebido ainda. Saulo percebe a mudança em Gamaliel, mas Gamaliel, muito seguro, já idoso, fica de alguma maneira tentando proteger Estevão, mas Saulo continua com a perseguição. Prende Pedro, Filipe e João. E Gamaliel sofre com isso. E vai defender Pedro, que é um homem casado, que é um senhor idoso, que trata de tantos doentes. E consegue a libertação de Pedro e de Filipe e o banimento de João. Mas Saulo não abre mão de Estevão, e ele é condenado à lapidação. E o dia chega. E o doutor, vaidoso, orgulhoso, convida a sua noiva para assistir à sua vitória, a vitória da lei de Moisés. E ela vai, fica de longe, observando, com o coração oprimido, sentindo uma dor imensa. E Estevão é lapidado, e quando já está quase morto, ela pede para ir. Ele insiste que ela vá. Vamos. Ela no meio do caminho tenta, não, vamos. E quando ela se aproxima, grita: é meu irmão Gesiel. E ele fica assustado, como é possível? Seu irmão um escravo, esse é Estevão. E ela chora e conta para ele, já desencarnando, que é o noivo dela. E ele abençoa o noivado, abençoa Saulo. E Saulo fica revoltado, ele queria ser odiado. E como aquele homem naquela situação. E as últimas palavras de Estevão é olhando para Saulo e dizendo, com o mesmo fervor que você defendeu Moisés, um dia você defenderá Jesus. Basta conhecê-lo. E essas palavras ficaram marcadas, e ele, revoltado, não podia mais continuar com aquela noiva. Desmancha o noivado. E ela, chorando, sofrida, vai embora. E ele continua perseguindo, mudando completamente a estrutura daquela casa, a casa do caminho.
8 meses se passam. E ele sente uma saudade imensa de Abigail e vai procurá-la. Ela também está quase desencarnando, muito doente. Não tinha aguentado a dor de ver a lapidação do irmão e o abandono do noivo. Mas Zacarias, o pai adotivo, chama Saulo e diz: ela se tornou cristã. E ele se assusta. Como é possível? Passou por aqui um seguidor de Jesus chamado Ananias, e foi a esperança dos dias difíceis dela. Falou do amor, contou toda a história de Estevão, a história de Gesiel, que Zacarias conta para Paulo tudo o que aconteceu. Paulo fica alguns dias, ela desencarna, e a sua revolta é maior, e agora ele vai buscar Ananias. Ele vai prender Ananias, que diz que a culpa da noiva ter desencarnado ou morrido foi de Ananias. E assim se dá. Ele parte para Damasco, com uma escolta de 6 homens. Cansado, no sol do meio-dia, a mente completamente perturbada, com só um desejo que é vingança. E acontece. Ele percebe uma luz imensa no céu e um homem de uma beleza enorme descendo em sua direção. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus. E naquele momento, na mente de Saulo, passa: os homens do caminho estavam certos. Estevão dizia a verdade. A crença de Abigail era real. Gamaliel e o seu despertar era verdadeiro. Ele era o Messias. E Jesus diz: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. E ele, na sua mente, passa a se questionar: quantas vezes ele me chamou? Quantos caminhos? E só agora é que eu pude perceber o seu amor, a sua beleza, e simplesmente questiona ao mestre: o que queres que eu faça? E o mestre diz: entra em Damasco, lá será dito o que tu deves fazer. Só que ele estava cego, aquela luz, e ele cego, a partir daquele momento, já se torna um homem diferente. Libera a escolta e sai acompanhado apenas de um homem, entra em Damasco e vai procurar os amigos. E em estado de êxtase conta: eu vi Jesus. E ninguém acredita. Pensam que ele está louco, ou que é feitiçaria dos homens do caminho. E ninguém aceita recebê-lo. E ele vai para uma hospedaria. 3 dias depois recebe a visita de Ananias, aquele que ele estava perseguindo, que queria aprisionar, que queria matar, vai em sua direção. E ele recebe Ananias. Ananias fala que Jesus mandou que ele fosse até ele. E a ele é restituída a visão. E quando ele passa a ver novamente, diz para Ananias: vamos para a sinagoga, eu vou dizer que vi Jesus, que ele é o Messias, que ele é verdadeiro, que Moisés foi a porta, ele é a chave. E se dirige para a sinagoga. Como era Saulo de Tarso, um doutor da lei, a tribuna é oferecida a ele. Mas quando ele começa a falar, começam a gritar: traidor, és louco. E ele se afasta, triste, chorando. E ao dialogar com Ananias conta para ele que é preciso ter paciência. Foi tudo tão rápido. E ele lembra de Gamaliel, aquele que o orientou a vida toda, vai lhe dar algumas sugestões para esse momento difícil de transformação. E vai buscar Gamaliel. Gamaliel já tem abandonado o sinédrio, está numa casa de campo, numa casa do irmão, mas ele vai até lá. E Gamaliel oferece para Saulo
os ensinamentos do mestre que havia recebido de Pedro. E é um diálogo muito bonito de transformação. E Gamaliel orienta Saulo: não é o momento de agir, é prudente saber esperar. E aconselha para que ele vá para o deserto. Não é mais um rabino, é um ex-rabino, mas sabia ser um tecelão. E ele vai para o deserto. Passa 3 anos como um tecelão humilde, mas sem esquecer os ensinamentos do mestre. E a partir daquele momento, nas diversas casas, instalava o evangelho no lar. Ia ensinando em companhia de Áquila e Prisca. Depois de 3 anos, ele volta para Damasco. Encontra Ananias e diz: eu estou pronto para me erguer, para analisar os meus erros do passado e ser um discípulo de Jesus. Vamos para Jerusalém. E Ananias o acompanha. Antes, ele passa em Cafarnaum, conversa com Levi, com Mateus, acerca do evangelho, o que eles podiam acrescentar, falar em Jesus. Passa em Dalmanuta, visita Maria Madalena e recebe também as impressões do mestre. Chega em Jerusalém e avisa: vou para a casa do caminho. Não é recebido. Não acreditam. Pensam que é mais uma trama para acabar de vez com os homens do caminho. Então ele fica numa hospedaria. Mas Pedro pede que um dos companheiros vá conversar com ele, para analisar realmente o que está acontecendo. E Barnabé vai e acredita em Paulo. Então, em Saulo, e Saulo é recebido no caminho. Mas Tiago, o filho de Alfeu, que era quem dirigia e que de alguma maneira impunha as práticas judaicas, não aceita de maneira alguma. E Pedro pede a Saulo: tenha paciência, continue firme na sua fé. Um dia todos acreditarão na sua palavra. E lá vai Saulo triste, sem saber o que fazer. Para onde ir? Não tinha os amigos de antes. Era um homem diferente. Os trabalhadores, os discípulos de Jesus também não acreditavam nele. E tinham razão. Ele iniciou a perseguição. Então resolve ir para Tarso. Vai visitar o seu pai. Também não é recebido. Se afasta daqui. Destruíste a família. Tua mãe morreu de desgosto. E ele sai chorando. O que fazer? E é nesse momento, diante da prece, que ele vê Abigail e Estevão. Estevão diz para ele: a tarefa ainda não começou. E Abigail diz: ninguém no mundo vive sem erros, todos erram, menos Jesus, que significa a pureza e o amor. Tem paciência. Ele enviará no momento oportuno aqueles que te acompanharão na obra. Antes, é preciso esperar, se fortalecer na fé. Aprenda a amar, a trabalhar, a ter caridade e perdoar. E não se esqueça nunca que a esperança é a melhor companhia nos momentos ásperos da nossa vida. Então Saulo decide ficar em Tarso. Mais uma vez compra o tear e passa mais 3 anos ensinando aqueles que se aproximavam nas casas mais simples, e fica conhecido naquela cidade que o idolatrava como o rabino Saulo de Tarso, como um alienado pacífico. Até que um dia ele recebe a visita de Barnabé. E Barnabé diz: vim te convidar para fundares comigo e me ajudar na igreja de Antioquia. Ele se levanta feliz. Estava se preparando. Aquele momento da paciência, da tolerância, da compreensão fortalecia o seu íntimo. Agora ele sabia como trabalhar. E se dirigem para Antioquia. Lá ele não consegue ocupar a tribuna.
Ainda existia muito do ex-rabino e não confiavam. Barnabé não confiava a palavra a ele. Mas ele não se cansou. Ajudava, continuava sendo tecelão, até que recebem a visita de um jovem doutor chamado Lucas. E Lucas se aproxima, se interessava nos fenômenos da voz direta que ocorria lá, nas curas, e diz para eles: vocês nem percebem, mas esses ensinamentos transformarão o mundo. Quando ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não, guardem isso nos corações. Mas Lucas diz: apenas algo me incomoda. Vocês se chamarem homens do caminho ou simplesmente caminho. Caminhos são muitos, mas ele nos mostrou o caminho. Por que não se chamar cristão? E de uma vez e para todo sempre se associar à imagem, à palavra, os ensinamentos do mestre querido. E eles acataram. E foi Lucas que deu essa denominação cristão. Então, os homens do caminho, ou o caminho, passou a se chamar cristianismo. E continua o trabalho quando um mensageiro de Pedro chega a Antioquia, pedindo a ajuda de Paulo e de Barnabé. Porque Tiago, o filho de Zebedeu, havia sido condenado à pena de morte. E as provocações eram muitas, e as perseguições sem fim. E Saulo se dirige com Barnabé para Jerusalém. E mais uma vez, problemas com Tiago. Ele não fica ali na casa do caminho entre os cristãos. Ele fica numa hospedaria. Mas surge uma situação difícil, porque Pedro é preso. Quando vai requisitar o corpo de Tiago, e acontece o fenômeno bastante conhecido, quando o anjo abre a porta da prisão e manda que Pedro saia de Jerusalém. Depois, Saulo vem embora, mas vem muito triste, porque observa a transformação que estava ocorrendo naquela igreja, e lembra a primeira vez que ele foi lá, tão bonita, tantos ensinamentos, tanta ternura, e agora ali era a prática judaica. Não se falava em Jesus nem nos ensinamentos, falava-se nos profetas e alguns detalhes do cristianismo. O que fazer? E é quando ele toma a decisão: não pode continuar assim. Jesus disse que os seus viriam do Oriente e do Ocidente. É preciso tirar esses ensinamentos somente dos israelitas e levar a todos os locais do mundo. E se dirige para Barnabé e João Marcos, que estava ao seu lado. E todos precisam escrever o que viram, o que ouviram, o que conversaram com Jesus. Porque me contam muitas situações e eu observo que essas situações não se encontram na narrativa de Mateus. Então se prepara para a primeira expedição, a primeira missão, viagem missionária de Paulo. E o primeiro lugar, eles se dirigem para Chipre, ensinando em cada local, em cada batente, falando em Jesus. E de uma beleza tão grande que era Barnabé que falava, Saulo escutava e falava individualmente. Até que, diante das curas que se realizavam, o procônsul que estava naquela cidade pede para conversar com Saulo, com os cristãos que estavam ali. Porque tinha ouvido falar de curas maravilhosas e ele estava enfermo. E quando Saulo se aproxima, observa que o cônsul é Sérgio Paulo, que havia liberado Gesiel. E ele se emociona muito. E eles passam a conversar. E Saulo conta para Sérgio Paulo o que aconteceu com aquele escravo que ele libertou. E o procônsul se emociona. Recebe das mãos de Saulo os passes, a energia curadora e se transforma. E ajuda Saulo
a fundar a primeira igreja, em Neopafos. E diante desses acontecimentos, Saulo começa a pensar. Quando encontrou com Ananias a primeira vez, que recuperou a visão, Ananias disse para ele que ele seria um novo homem. E a mão de Jesus levou até Sérgio Paulo, que havia salvado Gesiel. Então era o momento dele se transformar no novo homem. E em homenagem ao procônsul, ele adota o nome de Paulo. Passa a se chamar Paulo de Tarso. E passa a ensinar em todas as cidades. Recebe açoites, recebe pedras, é expulso, mas não se cansa nunca. Ele sabia da sua tarefa, ele sabia na sua consciência o que havia feito e como precisava, em nome de Jesus, se libertar, se transformar, levar aquelas palavras de amor, de misericórdia a todos os locais. É quando ele passa por Icônio, que fica marcado também nas suas cartas o acontecimento desta cidade. Lá, uma mulher de nome Tecla estava noiva e ia casar. Se fanatiza de uma maneira tal pela palavra de Paulo, porque a partir desse momento, Paulo já era um orador. Barnabé, cansado, tinha passado a palavra para ele. E ele falava de uma maneira tão bela que Barnabé disse: parece que ele estava ao lado de Jesus. Era um filho do Calvário também. E essa mulher que se fanatiza, abandona o noivo, a família e quer seguir Paulo, Barnabé e João Lucas, João Marcos. E a família se revolta. A cidade também se revolta. E eles ficam conhecidos como aqueles homens que vêm perturbar as mulheres. Afastados, apedrejados, sofrem açoites, são dados, Paulo é dado como morto, até que consegue, caminhar e sai daquela cidade. Nas outras cidades que ele passa, isso repercute. Aí nós vamos entender o cuidado nas cartas de Paulo em relação às mulheres. Até que surge um movimento interno. É que os acontecimentos, a palavra de Paulo, por onde ele chegava, então, de alguma maneira, o ciúme. E aqueles primeiros apóstolos chegaram à conclusão que Paulo e Barnabé não tinham o direito de falar acerca de Jesus. Só aqueles que caminharam ao lado do Mestre. Paulo volta para Antioquia, convoca Pedro, e Pedro vai visitar a igreja. E ele chama Pedro à responsabilidade. E não podem ficar, é necessário cuidar dos doentes, mas é necessário iluminar os corações. Que o ensinamento de Jesus é universal. E quando se trata de amor, de caridade e de perdão, todos podem ensinar, todos podem exemplificar. E Pedro concorda com Paulo. E Paulo se prepara para a segunda viagem missionária. Volta por todas as cidades que já havia implantado a igreja. E decide ir para a Macedônia. Porque quando estava em prece, Estevão aparecia e dizia: levanta, o mundo está em sombras, precisamos levar a luz que Jesus legou a todos nós. E ele se levantava e caminhava com coragem, com força, com esperança e com fé. E ao chegar na Macedônia, é recebido por uma pitonisa que passa a elogiar. E ele percebe que é um caso de obsessão. Libera dos espíritos obsessores aquela mulher e causa revolta na cidade, porque a cidade lucrava através da mediunidade perturbada daquela mulher. Mais uma vez ele é expulso da cidade e relata nas suas cartas esse acontecimento.
resolve, depois que sai da Macedônia, ir para Atenas. E diz: lá sim, eu não vou encontrar os israelitas. Eu vou encontrar os filósofos com um anseio enorme de uma doutrina nova, de uma filosofia de amor. E vai pregar na praça pública. Também dizem que ele é louco, é um alucinado. E ele fica sozinho, chorando. E compreende naquele instante porque Jesus preferiu a Galileia e a necessidade de voltar para os judeus. Então decide ir para Corinto, a cidade de Abigail, rever os lugares que ela descrevia com tanta beleza e fundar uma igreja em Corinto. E vai. Ao chegar em Corinto, recebe vários mensageiros. Queriam que ele estivesse no local, queriam que ele fosse para outro local. E ele pede: Jesus, me ajude, o que é que eu vou fazer? E Jesus diz para ele: escreve para todos esses locais. Estevão falará, te orientará em meu nome. É que poucos perceberam aqui na terra, até os homens do caminho, que desde o primeiro instante da entrada de Damasco, um vulto luminoso acompanhava Paulo. Era Estevão, que nunca o abandonou. Funda a igreja e passa a escrever as cartas, que nós conhecemos como epístolas, que são copiadas e levadas adiante por todos os locais. Sai de Corinto, não era mais permitida a sua presença. Mais uma vez açoites, vai para a Ásia. E ao lado de João funda a igreja de Éfeso. Vai visitar Maria, conversa com Maria, mãe de Jesus. E decide ir para Roma. É hora da capital do império ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas quando se prepara para ir para Roma, recebe uma carta, um mensageiro. Era Tiago pedindo ajuda, falando das perseguições, e que o Sinédrio tinha pedido a presença de Paulo ali para alguns ajustes, alguns acertos. Caso contrário, a casa do caminho seria fechada. E Paulo começa a meditar: como é que Tiago tem coragem de me fazer um pedido desse? Meu antagonista, que nunca me recebeu, que criou problemas, que transformou aquele campo simples de amor quase numa sinagoga. Mas aí repercute na sua mente: reconciliar rápido com o inimigo enquanto está no caminho. E nesse momento pede ajuda ao alto e recebe de Estevão e Abigail a seguinte mensagem: é preciso voltar a Jerusalém. Lá encontrarás o testemunho. Depois nos encontraremos em Roma para a vitória final no Cristo. Então ele não pensa, não vacila. Se dirige para Jerusalém. Ao chegar em companhia de Silas, ao chegar em Jerusalém, se submete a tudo que o Sinédrio pede. Aqueles homens queriam humilhar Paulo, queriam maltratar, queriam ferir, e ele se deixa. Porque precisava ir para Roma, mas eles queriam muito mais, eles queriam condenar Paulo. E pela necessidade de Paulo ir a Roma, ele lembra: eu sou um cidadão romano. E como cidadão romano, precisava de um julgamento. Também, através da justiça de Roma, não seriam apenas os judeus. Então, ele é levado para uma espécie de prisão na Cesareia. E espera 2 anos, sem parar de trabalhar nunca. Chama Lucas e diz para Lucas: é preciso uma biografia de Jesus, contada por Maria. E diz também para Lucas: observa todos os acontecimentos depois da morte de Jesus. E nos entregou Atos dos Apóstolos. Até que chega um momento. E o julgamento de Paulo, os judeus pedem que ele seja crucificado entre 2 ladrões. Ele não aceita de maneira alguma.
Não vou morrer como mestre, eu sou um pecador. Eu quero morrer como um pecador em Roma. E é dito a célebre frase: apelaste por César, terás César. Então se prepara a viagem para levar Paulo até Roma. E é uma descrição belíssima. Por quê? Lá vem Paulo, cansado, alquebrado, apoiado por Lucas, e quando vai entrar na barca, observa que toda a igreja de Jerusalém está ali reunida, chorando, pedindo: não vá. Quem vai nos ensinar a amar o Santíssimo? Fica conosco. E eram homens, velhos, mulheres, eram crianças. E ele para, emocionado, chorando. É a tomada de consciência, quando ele diz para ele mesmo: eu não sou mais um algoz, eu sou um filho do Calvário. Lembra quando prendeu Pedro, que aquelas mesmas pessoas estavam ali chorando, estavam chorando por ele. Ele, que tinha sido um perseguidor, era amado por aquelas criaturas. E assim se dá, ele olha a Jerusalém pela última vez, entra no barco, e quando se afasta, que observa a cidade chorando os cristãos, Lucas se aproxima e diz: Paulo, eu vou registrar como foste amado, como foste querido, como trabalhastes pelo mestre. Ele diz: não registre, não me dê nenhum valor que eu não possui. Registre as minhas perseguições, registre a luta, registre cada acontecimento, os açoites, as flagelações, o sofrimento. Relate o fanatismo que tira os sonhos da sociedade de um mundo melhor. Registre os meus encontros com os cultos e com os despreparados, para que no futuro os discípulos de Jesus compreendam que não é com a ociosidade que nós vamos conseguir a liberdade interior. Que é preciso trabalhar, enfrentar as situações difíceis da vida para vencer. Registre que Ele segurou a nossa mão e nos levou para o local santo do reino dos céus que já existe dentro de cada um de nós. Registre que nós não temos nada de nós mesmos. Ele ocupa o vazio imenso que existe no nosso coração, na nossa alma, e opera o bem que nós não possuímos. Ele nos traz a sua misericórdia para que a justiça se cumpra. E chega em Roma e é recebido. Por onde passa nas cidades, é recebido pelos amigos. Só que Paulo, como cidadão romano, ele não é levado diretamente à prisão. Ele fica no local com um soldado tomando conta dele. E ali ele continua escrevendo as cartas, até que 2 anos se passam e ele é absolvido. E o que é que ele faz? Vou para a Espanha. E se dirige para a Espanha, levando as sementes de luz. Estevão e Abigail, levanta-te, não temos tempo a perder. E ele diz: o favor que o mestre me fez na estrada de Damasco, eu não vou pagar nunca. É preciso milênios e milênios de lutas para que eu seja agradecido ao amor que eu recebi. Quando está na Espanha, um mensageiro de Pedro se aproxima. É preciso voltar para Roma. João está preso. João é o mais jovem. Ele precisa levar adiante o ensinamento de Jesus. Ele volta para soltar João. E ele vai procurar a imperatriz. É recriminado e ele diz: não importa. Importa que João seja libertado e volte para Éfeso. E passa, continua em Roma, escrevendo as cartas e nas pregações, até que chega o ano de 64, 16 de julho de 64. É quando Nero, que deseja transformar a cidade, está encontrando problemas políticos, porque os cidadãos não desejam que os templos antigos sejam destruídos.
Então ele tem a ideia de colocar fogo na cidade. Só que o fogo se espalha muito mais do que o previsível. E era necessário culpar alguém. E culpam cristãos. E a partir daquele instante, as igrejas ficam vazias. É necessário, único e exclusivamente, a pregação nas catacumbas. E a partir daquele momento, nos jardins, nas ruas, qualquer um romano podia maltratar, bater e até matar quem ele julgasse cristão. Prendem Paulo. Paulo é levado ao diálogo com Nero. E Nero diz que aquele é um homem perigosíssimo. Pela inteligência, pelo conhecimento, é preciso destruir. Mas ele era um cidadão romano. Não podia ir para o circo como os outros. Ele é preso numa cela isolada. E no dia em que os cristãos são levados às feras, no dia seguinte, soldados chegam, tiram Paulo, levam a um local solitário e é desferido na sua garganta um facão e ele cai. Eles achavam que estavam destruindo para sempre. Calando aquela voz. E passa Paulo a relatar o que aconteceu. Sentiu primeiro uma angústia muito grande. Depois uma certa leveza. Era-se como braços, mãos tocassem levemente, caminhando, levando. Ele não estava vendo o que estava acontecendo. De repente ele sente como se as árvores, as folhas estivessem balançando. E ele pede a Jesus que oriente, que ajude. Ele já esteve cego uma vez. E Jesus ensinou, disse o que deveria fazer. Agora estava ele pedindo a Jesus novamente. Quando ele observa passos. E ele pergunta quem é. Ele diz, sou eu, Ananias. E ele sente uma alegria enorme. Ele diz, Ananias diz, uma vez o mestre me pediu para te restituir a visão, para que enfrentaste a estrada difícil dos apóstolos e soubeste fazer. Hoje ele me manda abrir os teus olhos para a eternidade, para a vida eterna. E Paulo vê e observa os amigos ao seu lado, cantam o hino de libertação dos escravos. E ele pede para voltar mais uma vez a Jerusalém. E através da volitação, ele passa por todas as cidades onde esteve. E em cada igreja era como se uma luz estivesse piscando. E se dirigem para o cimo do Calvário. E lá se reúnem cantando hinos de louvor a Deus. Nesse instante, ele observa mais uma vez uma fenda no céu. E que 3 vultos se dirigem. E ele vê que é Jesus. E ao seu lado, Abigail, do outro lado, Estevão. Ele cai de joelhos e pede a Jesus que conceda a graça dele abraçar os irmãos. E Jesus se dirige para ele e diz que ele abraça. Porque é da vontade do Pai que se unam para sempre no reino de Deus os mártires e os algozes. E assim eles seguem na estrada do infinito, iluminando as vidas e os corações. E fica marcado na nossa mente esse ensinamento de amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada adiantará. É Jesus que ocupa o vazio imenso que existe na nossa alma e opera o bem que nós não temos ainda. Quando falarmos, quando registrarmos, quando na doutrinação, no diálogo, vamos lembrar que é esse amor que se apodera das nossas vidas e através dele nós vamos saudando os nossos débitos, nos redimindo e crescendo. É a sua misericórdia que atua em nós para que a justiça se cumpra nas nossas vidas. Que esse amor imenso tome conta dos nossos corações e que o ensinamento de Emmanuel, Paulo,
jamais será esquecido. Quando, cansados, sobrecarregados, achando dolorido ou que não vale a pena, pensa em Paulo, escuta a voz de Jesus, sente a espiritualidade como ele sentiu. Levanta-te, tem muita sombra no mundo, o mundo precisa de luz, e a luz é Jesus. Graças a Deus.